desenvolvimento profissional. Então, peça ao seu professor que faça. Olá a todos, estão todos me vendo? Acho que sim. É um prazer estar aqui. Eu sou professora aqui da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, do curso de Letras francês. E atualmente sou a coordenadora desse grupo, que a gente deu o nome de LEAP. Qual era a nossa preocupação inicial? Era conseguir conversar com os alunos de letras sobre as possibilidades da carreira profissional. A gente sempre pensa que letras é para ser professor, claro que é, mas também um monte de outras coisas, porque o mundo se modificou, a gente tem muitas oportunidades de inserção profissional na área da educação, na área da tecnologia, na área da tradução, na área da comunicação e na área de artes. Então, com um grupo de alunos que veio também da graduação de letras francês, a gente montou esse grupo que se tem essa sigla, LEAP, para a gente poder conversar com todos os alunos aqui. Ele não é um grupo só para o francês, ele é um grupo que reúne os alunos de letras aqui da faculdade, e é isso que a gente gostaria de conversar com vocês hoje. Na nossa equipe, a gente tem um grupo de alunos de todos os idiomas, mas hoje aqui, quem vai falar com vocês são duas alunas, a Laura e a Malu. Então, queria que a Laura e a Malu se apresentassem, entrassem aí na tela, para que a gente possa, vocês possam conhecê-las, e aí a gente iniciar essa roda de conversa, essa primeira roda de conversas do LEAP e do curso de letras aqui da USP. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Laura, sou graduanda em letras francês, né, português e francês na USP. Já estou no meu quarto ano de graduação e faço atualmente o bacharelado e a licenciatura. A gente vai conversar um pouco mais sobre as diferenças entre um e outro e eu vou mediar um pouco o nosso bate-papo com alguns slides. A Malu? Oi, gente. Sou a Malu, Maria Luísa. Também sou graduanda de letras, mas a minha habilitação é em inglês. Um momentinho, perdão. Perdão. Minha habilitação é em inglês e eu tô no segundo, indo para o terceiro agora. E é isso. Então, as meninas estão aqui representando o nosso grupo e a Laura vai passar um conjunto de slides que a gente pensou para que a nossa conversa possa ser mais fluida e que vocês possam participar e interagir com a gente. Como a Valéria comentou, não hesitem em fazer as perguntas ali e depois, no final, a gente gostaria que os professores também nos enviassem as perguntas que, porventura, a gente não consiga responder aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá. Boa roda de conversa aí para todo mundo e participando do chat. Laura, você pode começar a compartilhar, por favor? Esse é o nosso... Vocês estão vendo aí a minha tela, né? Isso, esse é o nosso loguinho, LEAP, Letras e Atuação Profissional. É um projeto de extensão aqui da FEFELESH que reúne esses alunos, então, como eu já falei. Vai lá, Laura. Bom, então, como a professora comentou, é um projeto de curricularização da extensão, então nós somos um grupo de extensão e o objetivo é divulgar mais a carreira de letras e o mundo do trabalho associado a essa carreira, né? Então, a gente queria desmistificar um pouco essa figura de que o profissional de letras, ele é somente professor de português. A gente queria trazer para vocês outras visões sobre o nosso curso e a gente teve essa ideia, né, de montar esse grupo para discutir essas questões
de como a nossa profissão se insere, né, no mundo contemporâneo, dinâmico, moderno, associando tecnologias, associando essas diversas áreas. Então, eu vou começar aqui minha apresentação. Aqui, consigo passar para o lado. Então, a gente é um grupo de extensão composto por 15 estudantes de graduação em letras. Nós somos de diversas habilitações, né? Entre elas o francês, o inglês, o alemão, o italiano, o japonês. A gente vai conversar mais sobre essas habilitações. E o projeto é coordenado pela professora Heloísa Albuquerque Costa, do Departamento de Letras Modernas da Letras na USP. Então, queria começar explicando para vocês como que funciona esse curso de graduação em letras na USP, né? Diferente de algumas faculdades, né, que oferecem somente a licenciatura ou somente bacharelado, a USP, ela oferece o bacharelado e a licenciatura. Então, os alunos, quando ingressam normalmente, eles ingressam no bacharelado e acabam, ou ao mesmo tempo, né, fazendo o bacharelado, eles vão, puxando matérias de licenciatura, ou ao final do curso de bacharelado, eles optam por cursar a licenciatura todos de uma vez, né? Então, mas qual a diferença, né, entre um e outro? O bacharelado, então, é um diploma que ele é exigido para os profissionais atuarem de maneira mais ampla nesse mundo do trabalho, né? A gente vai conversar sobre algumas áreas. E o diploma de licenciatura, ele vai capacitar o aluno a dar aulas, né, no ensino fundamental, médio, escolas de idiomas, né, enfim, esse diploma de licenciatura, ele acaba também trazendo mais oportunidades, né, para esse profissional. Então, eu falei para vocês que no LEAP a gente tem gente do italiano, do espanhol, do japonês, enfim, várias habilitações. Mas quais são essas línguas que a gente estuda na USP, né? Quais são as línguas que vocês, né, se ingressarem no curso, vão ter a oportunidade de escolher, né? Então, você pode fazer a carreira, você pode seguir o curso de português, né? Então, você pode ser um bacharel em letras português e um licenciado, né? Uma pessoa com licenciatura em português. E também essa língua estrangeira, né? Se você optar por fazer essa língua estrangeira. Então, na prática, é como se você saísse com 4 diplomas, né? Porque você sai licenciado e bacharel em português e na língua estrangeira. Então, ao final do primeiro ano, que é o que a gente chama de ciclo básico, você vai poder escolher entre 7, você vai ter 7 opções que você pode colocar em ordem de prioridade. E ao final desse ano, você vai concorrer a essas vagas de cada língua estrangeira. Aí eu trouxe aqui um quiz para a gente fazer, ver se vocês estão inteirados o que são as letras clássicas, as letras orientais e as letras modernas. Então eu vou clicar nesse link aqui. Só um minutinho. A ideia da gente fazer esse quiz aí é para movimentar um pouco, para deixar vocês mais à vontade, para entender o que é o nosso curso de letras. Então, a gente pensou numa coisa mais interativa. Tá pronta, Laura? Ou não está indo? Sim. Não, foi. Vai. Tudo certo. Bom, então vou começar aqui com o quiz. Então, qual dessas línguas clássicas abaixo eu posso cursar na Letras USP? Só o latim? Só o grego? Ou o latim e o grego, que são 2 línguas clássicas? O que vocês Vocês acham? têm alguma ideia? Como é um quiz, gente, pode responder à vontade aí, né? Você consegue controlar quem está respondendo, Laura? Então, a gente vai clicando aí e vendo, ele dá certo e errado, né? A opção certa, a opção errada. Temos muitas respostas aqui. Temos latim e grego, latim,
A maioria aqui tá respondendo latim e grego. E outros os dois. E o outros os dois. E alguns estão pedindo para mandar o link. Oba! Ah, o link do quiz, né? Tá. Isso. Eu acho que eu posso mandar aqui no chat, né? E aí as meninas Isso. compartilham. Tá. Então, essa ideia de línguas clássicas, quando a gente dá essa nomenclatura, a gente está falando aqui na USP dessas duas, né? O latim e o grego. Então, se a maioria respondeu latim e grego, top, porque aqui na USP, no curso de letras, nesse primeiro ano, a gente tem a possibilidade de estudar o latim e o grego. Mais para frente, o aluno também tem algumas optativas. E aí, ele pode, se ele se interessar pelo grego, ele continua fazendo literatura grega, por exemplo. Vai aprender como que é o alfabeto grego, como é que faz as pequenas leituras do grego, estudar um pouco dessa área que a gente chama de línguas clássicas. A segunda pergunta, Laura. Então, a segunda pergunta é, então, dentre as línguas modernas abaixo, quais eu posso estudar na USP, né? Então, temos as opções de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e polaco. Alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e as mesmas opções, só acrescido ucraniano. Qual vocês acham que é a opção correta? Será que eu já Pamela, adianto a muitas resposta? respostas? A Aqui resposta tem então sendo correta. opção 2. Segunda opção. Até agora todo mundo apostando na opção 2. É isso mesmo, gente. Vai lá, A opção Laura. correta é a 2. Ainda não temos, infelizmente, as habilitações em polaco e ucraniano, né? Mas quem sabe um dia. E quando a gente Das fala línguas, então. quando a gente fala modernas, a gente está falando justamente dessas opções 2. Então, aqui, depois desse primeiro ano de curso, você pode escolher agregar, né, ao seu bacharelado que você entrou, você pode agregar uma dessas 5 opções. A outra pergunta. Então, das línguas orientais abaixo, né? Quais delas eu posso estudar na USP? Russo, hebraico, japonês, chinês e coreano? Russo, hebraico, árabe, armênio, japonês, chinês e coreano? E, enfim, as outras opções, né? Qual vocês acham? Vocês acham que dá para estudar coreano, armênio e árabe na USP? São as outras opções? Pamela? Eu acho que tá sem som. A Seduc tá sem som. Opa. Laura, você consegue ver? Eu não tô vendo elas. Na verdade, eu estou vendo, mas não consigo ouvi-las. O pessoal está ouvindo, será? Tentar mutar meu áudio. Se eles estiverem me ouvindo, a gente dá sequência aqui. A professora eu consigo ouvir, a professora Heloísa. A Seduc não consigo ouvir ainda. Acho Acho que que a agora gente dá. pode dar. Sequência, né? Uhum. Então, o que a gente chama aqui de línguas orientais são essas que estão na opção 2. Então, aqui nós temos os professores que ensinam russo, hebraico, árabe, armênio, japonês, chinês e coreano. Muito bem. Laura? Legal. Então, a próxima pergunta é se é possível estudar a língua tupi na Letras USP. O que vocês acham? Vocês acham que é possível, mas somente para alunos USP? É possível estudar tupi elementar antigo e língua geral?
Ou se não, não é possível. Se a língua tupi ainda não foi sistematizada, se ela não está na universidade, o E que se que vocês vocês não acham? conhecem a língua tupi, depois é só fazer uma pesquisa com o professor, para saber, o professor explicar um pouquinho o que que é essa língua tupi. Como é que É, foram as bom, a respostas? resposta Já temos aqui algumas eu respostas. ainda não Sim, é consigo ouvir a. possível. Ah, foi, consegui agora. Olha, já temos algum. Desculpa, gente, a gente teve um pequeno problema de sintonia, mas já resolvemos aqui, tá? Então, já temos algumas respostas. Olha, disseram que é possível, né? Que é a opção 3. A maior parte aqui respondeu que é possível. É isso Laura? aí, gente. A opção 3 é possível estudar o tupi elementar antigo e língua geral. Existem matérias de língua, Tupi 1, Tupi 2, e muitos especialistas na língua tupi lá na Letras. E a quinta e última pergunta é se é possível cursar somente o português na Letras USP. Se sim, é possível sair com licenciatura e bacharelado em português, ou se não, se só é possível frequentar o curso de português se ele for concomitante com outra língua estrangeira. O que que vocês acham? Vocês acham que precisa fazer uma língua estrangeira ou só o português já dá conta? Ó, aqui a maioria está dizendo que sim, é possível fazer somente a língua portuguesa. É isso aí. Resposta correta é possível sim cursar somente o português sem a língua estrangeira. E eu vou falar um pouco mais disso voltando para o slide, né? Então, Muito legal. É esse tipo de quiz a gente resolveu fazer com vocês para que estimular, né, os professores e vocês do céu a fazer novas perguntas, né? Porque hoje aqui a gente tem um tempo restrito, mas essas perguntas depois vocês podem encaminhar para nós no LEAP, que a gente pode encaminhar também as respostas e ir conversando, criando esse diálogo para essa roda de conversa ter mais frutos. Vamos lá, Laura. Na bom, então sequência, eu posso, vocês acertaram, né? Eu posso fazer só letras português, mas também posso fazer letras e a língua estrangeira. Então, você pode optar por um, por outra ou por duas. Então, se você quiser fazer letras francês, letras inglês, você pode fazer também. E não, por algum motivo você não quer fazer o português, pode também. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, depois a Malu também vai falar sobre essa habilitação que a gente escolheu, né? No caso, eu escolhi o português e o francês. Então, eu comecei o curso com as matérias do bacharelado, então eu comecei com as matérias assim de literatura brasileira, sintaxe, morfologia, fonética, que são já do português, ao mesmo tempo com as matérias do francês. Então, no meu caso, é introdução à literatura francesa, narrativa francesa, aí tem as matérias de língua, né, que é francês 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora, nesse momento, eu acabo de concluir a língua 6, né? Então, falta só mais uma língua para eu concluir, só mais um semestre de francês para eu concluir o bacharelado. E, e eu também faço o curso de licenciatura. Então, no curso de licenciatura do português, eu estudo matérias como, por exemplo, didática, e na licenciatura do francês, eu estudo, por exemplo, a gente tem uma matéria que chama atividades de estágio, onde a gente faz um laboratório, das práticas de ensino em língua francesa. Então, assim, super, super básico, né? Mas só para contar para vocês um pouco do que é essa dupla habilitação. No caso da Malu, ela aí um faz pouquinho, Laura, português. um pouquinho Oi? só para falar do francês, é importante saber que essas línguas, no caso, o francês, o italiano, o alemão, o japonês A minha também. e o inglês também, existe uma preocupação aqui da Letras da gente começar do começo,
né? Então, quando ela diz Tem uma francês mensagem? 2, 3, 4, 5, 6 e 7, é porque a gente começa do 1. Vocês que vêm do céu já têm um conhecimento, então isso até fica, quando a gente pergunta aqui na sala, quem que é do céu? Quem é que já fala japonês, italiano, francês? Aí quando o aluno do céu levanta a mão, a gente fala, puxa vida, esse projeto do céu é um projeto top, porque vocês já chegam aqui com uma bagagem inicial, pode ser inicial, mas ela já é uma bagagem nessas línguas estrangeiras. Isso atrapalha quando o aluno está na classe com o aluno que é zerado, não sabe nada? Não, porque nós, professores, a gente tenta integrar, né, e desenvolver esse aprendizado compartilhado. Agora a Malu vai falar do inglês. Fala, Malu. Bom, gente, eu tô no segundo ano da graduação, né, como eu falei, então tô no primeiro ano do inglês. Então, eu fiz as mesmas obrigatórias do português que a Laura, que ela comentou, né, mas ainda não abri licenciatura, então as matérias do inglês que eu fiz até agora foram introdução ao ponto. Como toda a letra, tem sempre duas frentes, né, literatura e linguística, então no primeiro semestre foi introdução ao conto, fonética e fonologia do inglês, no segundo, introdução ao teatro e morfossintaxe do inglês. Como a gente fez FUVEST, ou agora também dá para entrar pelo Enem, é pressuposto que a gente já sabe a língua inglesa, então a gente, diferente das outras habilitações, a gente não tem aula de língua, tipo inglês 1, 2, 3, não tem. Vai direto para linguística e literatura. E como eu falei, ainda não abri licenciatura, então eu não tenho como falar a minha própria experiência com esse outro lado da graduação. Quando a gente fala assim, abrir a licenciatura, é porque é uma opção. O aluno, como a Laura falou no começo, ele pode seguir o percurso de letras e dizer: não, não quero ser professor. Então, eu não vou abrir a licenciatura. Se eu quero ter um diploma mais completo aqui na USP, e eu posso, mesmo que eu não queira dar aula no primeiro momento, mas eu ter o diploma para que ele possa me abrir possibilidades no futuro, aí você tem que escrever para a seção de alunos, né, a seção responsável aqui, abrindo essa licenciatura. E aí no seu histórico escolar vai aparecer as disciplinas da licenciatura. Por isso que a gente usa essa palavrinha, abrir a licenciatura. É uma opção do aluno que entra aqui em letras. Muito bem. Vamos pondo as perguntas aí no chat, hein? Laura? Eu vou continuar aqui então a apresentação para as próximas etapas. Opa, aí, pronto. Então, eu queria contar para vocês um pouco do porquê que eu escolhi a letras na USP, né? Então, tem aqui uma trajetória de mais de 10 anos, né? Nessa decisão aí ai, qual curso que eu faço? Será que eu faço direito? Será que eu faço mediologia? Será que eu faço letras? Será que eu faço história? Enfim, foi um grande caminho para chegar até aqui. Mas resumindo, eu sempre gostei muito de arte, tanto de cinema quanto artes plásticas e visuais, mas eu tinha uma paixão especial pela literatura, porque desde criança eu gostava muito de ler, e, e aí depois, para estudar para o vestibular, eu comecei a estudar as escolas literárias, então eu fui me apaixonando um pouco mais pela literatura, assim, arte que eu consigo me identificar melhor, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu me via com uma carreira de docência, né? Porque eu sempre gostei de ensinar. Aí, no ensino fundamental e médio, eu ensinava meus amigos, assim, antes da prova, eu fazia uma revisão rapidinho, assim. Quando eu era criança, também brincava de escolinha com as bonecas. Eu gostava, me via na docência, mas não sabia o que que eu queria ensinar. Sabia que eu queria ensinar alguma coisa, mas não exatamente o quê. Então, tinha uma afinidade com comunicação no geral, então eu
era uma pessoa bem comunicativa, e eu descobri também, depois que eu comecei a estudar o francês, que eu tinha alguma afinidade com línguas estrangeiras também, porque na escola eu estudei o inglês, mas eu comecei a estudar o francês por conta própria. Então, eu descobri que eu tinha alguma afinidade com isso. Chegou no curso, né? Depois que eu já tinha feito o vestibular e entrado na letras, eu descobri que eu gostava, da língua francesa especificamente e que eu queria trabalhar com literatura francesa e francófona. Então, eu tive esse um ano do ciclo básico, né? Para descobrir qual habilitação que eu queria seguir mesmo, né? Então, nesse meio tempo, né, enquanto eu fazia as matérias na faculdade, eu cheguei a trabalhar com comunicação, principalmente em redes sociais, e correção de redação, né, então, com alunos particulares. Durante a faculdade também, eu fiz dois projetos de pesquisa, né? Um deles relacionado à língua, né? Que foi o projeto PUB. Daqui a pouco eu vou explicar melhor o que que é os projetos PUBs, como funcionam as bolsas. E também um projeto de iniciação científica em literatura. Então, eu comecei a pesquisar, assim, mais a fundo esses temas que me chamavam mais atenção. Pude ministrar uma oficina no Centro de Línguas, que também daqui a pouco eu vou falar para vocês o que que é o famoso CIL da USP, né? O Centro Interdepartamental de Línguas na USP. E nesse meio tempo, na graduação, também pude fazer um intercâmbio que foi super legal e que, inclusive, são possibilidades incríveis, né, para quem está na USP, para quem tem a oportunidade de cursar letras. E como contei para vocês, estou fazendo a licenciatura agora e eu ainda estou descobrindo o curso, né? Tem algumas coisas que eu comecei fazendo, então os projetos de pesquisa, as matérias de língua, mas, por exemplo, esse ano eu fiz a minha primeira matéria de tradução e eu adorei, né? Então, não sei se um dia eu vou trabalhar com tradução, se eu vou traduzir alguma coisa, não sei, mas eu sei que eu adorei descobrir essa nova área dentro da letras. Eu acho que a Malu também pode falar um pouquinho, né, de por que que ela escolheu a letras na USP, Malu? tudo bem? Fala assim. Eu também tive muitas dúvidas antes de entrar no curso. Desde criança, na verdade, eu queria fazer medicina, mas desde criança também eu gostava muito da matéria de língua portuguesa na escola e sempre fui muito cercada por professores. Tem muito professor na minha família. O meu avô é tradutor, e então sempre fui cercada pelo mundo por essa área mesmo. E, enfim, acabei entrando no curso meio sem saber muito bem ainda o que, que eu queria ou não. Mas quando eu passei em letras, eu falei, eu vou entrar e se eu não gostar, eu saio e procuro outra coisa. Mas no fim, eu me apaixonei pelo curso e amei muito linguística. Desde o tempo da escola, eu já me interessava, já tinha afinidade. O que eu menos tinha afinidade era literatura. Eu não tive boas experiências na escola com literatura. Mas eu amei, me apaixonei também por literatura depois que entrei no curso com os professores da faculdade mesmo. E como a Laura, também ainda estou descobrindo o curso. Eu ainda não peguei nenhuma matéria de tradução, mas estou com grandes expectativas. Acho que vou gostar. E estou aberta, porque eu entrei querendo dar aula, mas eu estou aberta para o que eu vou seguir profissionalmente. Tendo em vista essas coisas que eu ainda vou estudar, que eu ainda não conheço tão bem, que ainda não vi, estou para ver, estou aberta a mudar esse plano inicial. E acho que é isso. Obrigada, Malu. Vamos lá, Laura. Aí tem um outro momento interativo. Laura, Agora, seu Eu tava microfone. falando, eu tava falando, o microfone tava fechado. Ai, que legal.
Mas, então, eu preparei aqui essa outra dinâmica, né, pra gente. Porque a gente está falando aqui de língua, de literatura, mas o que afinal nós estudamos no curso de letras, né? E vocês estão falando aí de mundo profissional, de carreira, mas quais as outras opções além de língua, ou, enfim, de literatura ou docência? Então, eu vou abrir esse link aqui e, e vou compartilhar com vocês. Só um minutinho. Espero que vocês participem nessa dinâmica também, gente. Senão. Bom, aqui, prontinho. Oi, Laura, Então, oi, pode ir. Laura, a gente tem duas perguntinhas aqui antes de continuar. Aqui o Marcos do Céu de Votorantim, ele está perguntando se existe algum aproveitamento de disciplina quando você tem licenciatura e se realiza o bacharelado, Essa é a pergunta dele. Eu posso responder, eu vou responder, Marcos, é assim, quando você faz o vestibular para letras, você já tem o diploma de bacharelado. Esse diploma é o diploma que a universidade ela dá para o aluno quando ele passa no vestibular, no provão, no Enem, ele entra para o percurso do bacharelado. O que é que vai acontecer? Se ele não abrir a licenciatura, ele vai seguir o carrinho lá do bacharelado. Mas se ele abrir a licenciatura, no carrinho do bacharelado, se acrescenta a licenciatura. Então, ele sai com 2 diplomas, bacharelado e licenciatura, mas é o mesmo curso, porque os 2 são integrados. Então, não tem a equivalência, mas tem a integração do bacharelado com a licenciatura. Veja aí com ele, Pamela, se a resposta ele ficou. Aproveitamento de estudos, isso. Marcos, conforme for, se você quiser fazer uma pergunta complementar, pode mandar no chat. E aí a gente tem uma pergunta também do Ângelo. É possível estudar uma língua como o francês, por exemplo, de forma online na USP, uma vez que o horário de trabalho e a distância não permitiria a minha presença? Olha, infelizmente a gente não tem curso online na USP. Todos os nossos cursos são presenciais. O que o curso de letras ele tem é de manhã, para quem pode estudar de manhã, e à noite. Então, normalmente as pessoas que trabalham, elas acabam se inscrevendo para fazer o curso noturno. A parte online a gente só teve mesmo naquele momento muito sofrido que foi da pandemia. Mas depois nós voltamos para o presencial e o nosso curso no vestibular e no provão, vocês podem ver que ele é de manhã ou à noite. Vamos para a dinâmica agora. O que estudamos no curso de letras? Vai lá, Laura. Eu coloquei aqui umas fotos para dar umas pistas. Então, assim, tem uma foto aqui, tem sei lá, uma foto de uma professora, né? Um GIF de uma professora. Então, vocês podem imaginar qual que é a pista que eu estou dando. O que estudamos no curso de letras? Matérias relacionadas ao ensino. Mas cada uma dessas fotos é uma pista para vocês falarem o que vocês acham que a gente estuda. E aí, conforme a gente for olhando as caixinhas, eu vou tirando as imagens e mostrando o que tem embaixo. Então, se vocês tiverem alguma ideia A assim Pamela de, pode é uma dizer. matéria. A Pamela pode dizer aí o que está aparecendo no chat, e aí você vai tirando as caixinhas, para a gente não atrasar muito. Tira a primeira, Laura. Então, por exemplo, nessa daqui, a da professora.
didática. Então, é uma matéria que a gente estuda na licenciatura em letras, né? Então, a gente vai estudar matérias que nos ajudem a dinâmica em sala de aula, como transmitir esse conhecimento, né? Então, tem algumas matérias que são voltadas a esse ensino, por exemplo. Então, uma das opções, né, do que a gente estuda no curso de letras é a didática, por exemplo. Mais uma. Mas outras opções. Tá aparecendo alguma coisa aí, Pamela? Por exemplo, a foto dos livros. Essa tá bem fácil, na verdade. Clica aí, Laura. Então, aqui, literatura e áreas afins. Então, a gente tem também matérias de crítica no curso de letras, então, onde a gente vai estudar perspectivas da crítica, o que que é a crítica, né? O que que é ser um crítico literário, produzir crítica no Brasil. A gente vai estudar também nas áreas como filologia do português, por exemplo. A gente vê manuscritos, né? Então, os professores que trabalham, que têm projetos hoje de pesquisa com manuscritos antigos, né? Que tem grupos de pesquisa com manuscritos antigos, né? Com português arcaico, né? Então, esses filólogos, eles estão dando aula na USP hoje. E são projetos maravilhosos, né? Mais Então, um. aqui o balãozinho, por exemplo. O que foi, Elô? Mais um. Mais um, Tô preocupada com o balãozinho. tempo. Língua, cultura e tradução. Então, como contei para vocês, tem as matérias de língua, mas também essas matérias de língua envolvem também a cultura de um país. Então, por exemplo, no meu caso, eu cheguei no curso de letras para estudar francês e eu achava que eu só aprenderia cultura francesa. E eu cheguei lá achando que eu ia aprender tudo sobre a França e tal, mas a gente aprendeu o conceito de francofonia, que são países colonizados pela França. Então, é, Martinica, Antilhas, Bélgica, países na África também que falam francês. Então, tudo isso eu aprendi, né? Junto com as matérias de língua, eu fui aprendendo cultura também. Então, ritmos musicais, é, o francês do Congo, o francês belga, enfim, então, muito de cultura nas aulas de língua. E também as matérias de tradução. Então, a gente tem iniciação à prática de tradução, práticas de tradução, estudos tradutológicos, onde a gente vai entender todas essas dinâmicas, desafios da tradução, tradução semiótica, tradução intralingual. É uma coisa doida, mas quem gosta vai assim, vai assim deitar e rolar no curso de tradução. Infelizmente, a gente não tem uma habilitação em tradução ainda na USP, Diploma, né? mas Um você diploma. pode fazer. Um diploma, né? Um diploma em tradução. Mas você pode fazer matérias de tradução dentro da sua língua. Mais um, Laura. Mais um, então, gramática. Muita gente pergunta, eu vou aprender gramática se eu entrar na letra? Ou então linguística, gêneros do discurso. Quando a gente faz o vestibular, a prova ela pressupõe que a gente tem um conhecimento de gramática, né? Então, oração subordinada, oração objetiva direta, enfim, o vestibular pressupõe que a gente conheça a língua portuguesa, então não existe uma matéria específica assim de gramática obrigatória, existe uma optativas que você pode fazer, mas existe também um laboratório, né, é, de um laboratório de letramento acadêmico, onde você pode se você tem alguma dificuldade, por exemplo, você veio de um ensino médio onde a gramática não foi muito boa, você pode acessar o laboratório de letramento acadêmico e se debruçar sobre essas questões, né, para aprender se você teve algum atraso na sua formação. No caso da linguística, ele vai ensinar coisas como semântica, morfologia, que essas coisas assim mais próprias Então, do que uma linguagem abstrata.
São as áreas da língua, né? A linguística, ela vai cuidar de ensinar para vocês o funcionamento da língua, a estrutura da língua, aquilo que são os estudos da fonologia, da fonética, como é que pronuncia, como é que a língua evoluiu. Então, é nessa área aí. E o gênero do discurso, só para acelerar um pouquinho, é o que vocês fazem no vestibular. A tal da dissertação que tem que fazer no vestibular, que tem lá na redação, o texto dissertativo ou o texto narrativo, é dentro desse gênero do discurso que entra. Mais um, Laura? Então, essa aqui é meio polêmica. Um pouco de arte, um pouco de filosofia, um pouco de história. Um curso de letras não é um curso de história, e não é um curso de filosofia, e não é um curso de ciências sociais. Mas, para a gente entender alguns movimentos literários, a gente acaba tendo que entender um pouco da filosofia por trás. Por exemplo, quem vai estudar alemão vai estudar muito Hegel, Nietzsche, Marx, enfim, vai ter que estudar um pouquinho de filosofia para entender esses contextos. E também história, né? Então, como que a Segunda Guerra afeta a produção literária nos anos 60, né? E um pouco de arte, né? Na medida que a gente está lidando com a literatura, que é uma forma de arte, né? Mas que também a língua permeia essas nossas relações, né? As nossas relações com a arte, enfim. Sempre, é claro, a gente ainda não pôde falar sobre essas questões, né? Mas matérias que você pode fazer optativas, né? Alguém de letras pode fazer uma matéria no ECA, né? Na Escola de Artes e Comunicações, pode fazer matérias na arquitetura. Então, se você tiver um interesse, eu adoro literatura, mas eu queria aprender um pouco sobre arte contemporânea, você pode fazer matérias em outros institutos, né? Que tenham a ver com isso. Mas eu acho que da dinâmica é isso que eu tinha pensado. Acho que se tiver alguma dúvida aí, Então enquanto vamos eu seguindo. volto para o slide, né? Estamos com o tempo apertado. É muito amor por esse curso, muita coisa para falar. Temos uma dúvida. Laura, temos Oi, uma pode falar. dúvida aqui. O Marcos, ele agradeceu a resposta anterior, professora Heloísa, foi respondido. E agora ele está com uma outra pergunta com relação à questão da tradução. Ele diz que se tem opções de tradução também para a língua francesa, das variações da língua francesa. Eu acho. Então, na verdade, as disciplinas de tradução, elas são específicas para cada idioma. A gente tem uma disciplina que é a Introdução aos Estudos Tradutológicos, porque a tradução, apesar da gente não ter o diploma, ela é uma área, né? Uma área hoje onde o mundo do trabalho também tem demandado muitas especificidades. Então, você pode desenvolver uma pesquisa ao longo do seu curso sobre essas variações. E aí você vai estudar aonde regionalmente aquela língua, a língua francesa foi construída, e aí depois ver as variações de tradução. Mas em termos de disciplina, a gente está trabalhando com traduções literárias, traduções científicas, etc. Na verdade, a pergunta é com relação a se pode fazer uma extensão, porque ele já tem formação, é um professor nosso da rede pública de São Paulo, e ele já tem uma licenciatura, e a intenção dele seria ampliar o campo dele de atuação. Pode ser, mas aí depende dele fazer uma pesquisa, né? Laura, eu tenho que sair um minutinho aqui para dar uma informação na reunião, já volto. Toca aí, tá? Tá, tranquilo. Acho que a gente pode voltar nessa pergunta depois, mas, enfim, vamos seguir aqui só para a gente concluir, depois a Elo pode responder melhor essa pergunta do professor, né? Só para falar rapidamente, então, o que a USP oferece para um estudante de letras, né? Existem muitos programas de bolsa, né? Então, eu comentei com vocês da Bolsa PUB, né? Que é um programa da USP, né? Um programa
que existem projetos, a gente pode se inscrever nos projetos dos professores e receber, né, uma bolsa por isso. Então, eu fiz uma bolsa PUB com a professora Heloísa, por exemplo. A gente falou sobre o francês universitário e o francês específico. Temos as bolsas de iniciação científica, que podem ser financiadas pela CAPES, pela FAPESP, enfim, todos esses projetos. Existe a monitoria também, que é quando você é assistente de um professor durante um semestre, né? Então, esse professor, ele inscreve, esse projeto, você se inscreve no projeto do professor e vira esse ajudante dele, esse auxiliar, recebendo uma quantia mensal por isso, né? Então, a gente tem as oficinas também, por exemplo, no Centro de Línguas, né? Que eu vou falar no próximo slide sobre o Centro de Línguas. Tem as experiências de estágio, né, que são muito diversas também. As experiências com docência, tem programas específicos na licenciatura onde você pode fazer como se fossem estágios, por exemplo, na escola de aplicação que fica ali na USP, né? Você pode ter essa iniciação à docência. Os projetos de intercâmbio também, né? Que tem as bolsas da FEFELESTE, as bolsas da USP. Então, são muitas universidades conveniadas com a USP, né? Que são parceiras da USP. Enfim, e os auxílios Olha, também. o Pode que, falar, o que a Ela. gente gostaria de falar nesse slide aqui é que, ao longo de todo o percurso, vocês têm muitas possibilidades de acrescentar experiências. E essas experiências, hoje na USP, elas são muito valorizadas na graduação. Então, elas têm uma remuneração. Para essas bolsas de projetos, o aluno recebe R$ 700 por mês para trabalhar junto com o professor. Então, ele não fica sozinho, mas ele trabalha junto com o professor. E essas bolsas, elas têm a duração de um ano. Então, você pode fazer uma bolsa de graduação, depois você pode fazer uma monitoria, depois você pode fazer uma iniciação científica. É uma política que a USP tem de incentivar o aluno a compreender o curso e aí ele permanecer aqui, porque ele acaba tendo uma ajuda de custo importante, né? Como é que vocês vão descobrir tudo isso? É vindo para o curso de letras, é conversando com os alunos que estão aqui, é fazendo essas rodas de conversa, conversando com os professores e se informando, né? Essa curiosidade, esse interesse em saber o que é uma área, pode ser letras, pode ser direito, pode ser história, geografia, mas tudo isso depende, né, dessa motivação de vocês. E no caso, nós aqui vamos defender letras, claro. Vocês estão no céu, vocês já têm toda uma experiência com letras, então venham para o curso, né? E para descobrir tudo isso que a Laura está falando. Vai lá, Laura. Seguindo aqui, então, a Bolsa PUB, né, que a Elo já explicou um pouquinho, a monitoria também. As oficinas, então, falando do CIL, né? A USP tem um Centro Interdepartamental de Línguas que oferece várias oficinas, é, que tanto oficinas em literatura, em cultura, quanto também oficinas de língua. Então, preparação para TOEFL, né? Para quem é do inglês, não sei nem se eu falei certo, Malu. É, preparação para DELF, para quem é do francês, né? Então, você pode se inscrever, você pode entrar aqui no site do Centro de Línguas, que é esse que eu coloquei na tela, clinguas.fefelete.usp.br. Você pode ver as oficinas que estão sendo ministradas por área, inclusive. Está separadinho lá, espanhol, japonês, coreano. O espaço do Centro de Línguas é muito legal. Tem vários eventos lá de cultura japonesa, coreana. Enfim, tem uma sala de chá lá. É uma coisa super legal, assim, que vocês podem conhecer o CIL. E, enfim, quem for fazer letras, quem for entrar na USP, vai poder, inclusive, trabalhar no Centro de Línguas como monitor, como estagiário. E
enfim, o prédio é super gostoso, acho que vale a pena a visita para conhecer, né? Vocês que já estão familiarizados, né, com as línguas no geral, vão gostar bastante do CIL. E depois aqui para finalizar, né, na verdade quase finalizar nosso tempo aqui, uma menina do LEAP, que é a Fabiola, ela mandou um depoimento. Eu vou ler para vocês. Durante meu estágio como monitora de língua portuguesa do ensino médio, atuei auxiliando os professores titulares nas disciplinas da formação geral básica e itinerários formativos, além de realizar plantões de dúvidas e monitorias durante as tardes. O estágio em escolas é uma das experiências mais comuns para os professores que almejam seguir a carreira de professor. No entanto, desde que ingressei na graduação, em 2023, passei a perceber que o profissional de letras tem a possibilidade de atuar em diversas áreas, muitas vezes pouco conhecidas e exploradas. Esse entendimento me levou a expandir minhas experiências para áreas além da educação básica e comecei a trabalhar também com outras coisas, como cursinho popular, revisão e correção, publicidade e comunicação, gestão de ONGs, enriquecendo ainda mais a minha formação e compreensão sobre a atuação do profissional de letras. Além disso, vale ressaltar que a possibilidade de fazer a dupla habilitação te permite conhecer ainda mais horizontes e oportunidades, elevando seu nível profissional e acadêmico. Acho que essa questão da dupla habilitação realmente é um universo que existe na USP que é impressionante, né? Habilitações como o armênio, por exemplo, como o hebraico. É impressionante que isso esteja na faculdade e que as pessoas possam acessar esse conhecimento, né? E, e no meu caso do francês, né? Nunca poderia imaginar que eu teria uma dupla diplomação em língua francesa, sabe? Então, eu ainda tenho descoberto muito dessa área. Então, para encerrar esse tempo, eu queria saber se vocês têm mais alguma dúvida, se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de saber sobre o curso de letras. Eu deixei aqui um QR Code que vai dar acesso a um formulário. E lá só tem duas perguntinhas, que é o nome e se você gostaria de saber mais alguma coisa sobre o curso de letras. Porque nós temos um Instagram. Então, se vocês quiserem seguir lá, a gente vai usar essas respostas do formulário para fazer posts nesse perfil do Instagram. Então, se vocês puderem acessar o formulário aí com a ajuda do professor, né? Acho que o professor. Eu não sei como funciona a dinâmica aí, mas você pode responder esse formulário para nos dar ideia do Instagram. A ideia desse Instagram também é divulgar outros eventos, né? Uma oficina de tradução, uma palestra sobre, sei lá, sobre comunicação, nas redes sociais. A gente pretende divulgar também. Então, sintam-se à vontade para nos seguir. Não sei se tem mais alguma pergunta, vou deixar o link do formulário aqui. Quem quiser pode mandar. Laura, deixa um pouquinho o QR Code para o pessoal fazer a leitura. E aí, enquanto isso, eu vou lendo alguns comentários aqui que nós tivemos. Várias pessoas que fizeram letras, né, e que se sentem muito felizes por terem escolhido essa carreira, essa profissão, e essa área de conhecimento que é tão ampla e tão vasta e que nos proporciona tantas possibilidades de aprendizagens e de compartilhamento de conhecimentos, enfim, de histórias e de arte, porque, como você bem disse, envolve várias áreas de conhecimento, né? Nós temos no curso de letras várias possibilidades de estudos, de ampliação e de aprofundamento de diferentes temas. E aí a gente teve aqui a Karen, ela que é do CEL de Registro, ela falou que tem um ex-aluno que está fazendo letras na USP, uma professora muito orgulhosa, como todos os professores do CEL, nós somos, né, muito orgulhosos dos nossos alunos. O Felipe, de São Bernardo do Campo, falou que fez letras na USP, fez português e espanhol.
A Mariane, ela falou que letras é um curso maravilhoso. Eu concordo com você, Mariane. Acho que todos nós concordamos aqui que realmente letras é um curso maravilhoso. Aqui o Diogo, ele falou que fez letras espanhol na Unifesp, no campus Guarulhos. E, pessoal, se vocês tiverem mais algumas dúvidas a respeito da apresentação com relação às características, né, do curso de letras da USP, por favor, mandem no chat, também perguntem aos seus estudantes se eles têm alguma dúvida para compartilhar com a gente aqui, ou algum comentário no chat. E o formulário, né, Pamela? Isso, e por favor, preencha o formulário. Conseguindo acessar. Não estou conseguindo acessar o link, a gente vai compartilhar o link aqui pelo chat para vocês, tá bom? Vai tentar, né? E Eu aí, vou, esse é o último eu vou slide? compartilhar aqui o. É o último slide. Eu já mostrei o Instagram Ótimo. e aí eu vou tentar compartilhar aqui pelo chat o link, né? Olha, a ideia das perguntas aí no formulário é que a gente possa ir junto com a Valéria, a Pamela e a equipe da COPED, os professores, organizar novas lives que possam atingir aí todo o estado de São Paulo. A gente sabe que o deslocamento ele é bem complicado, então a gente usa desse super recurso aí da secretaria para poder fazer chegar a informação para vocês. E, sobretudo, porque se a gente tem dúvida, a gente tem que perguntar. E a gente tem que ir atrás da resposta, né? Paulo Freire já dizia que mesmo que a gente tenha uma pergunta aqui e não consiga fazer, a gente consegue ver a resposta. E é esse movimento que a gente espera de todos nós, como indivíduos, como alunos, professores, etc. Então, não hesitem em mandar as perguntas e que lá sigam a gente no LEAP para a gente poder conversar com vocês por lá. Ó, o link do formulário tá no chat. Acho que nós temos nosso tempo, né? Perdão, Nós temos no nosso a tempo, professora. claro, né? Ah, tá. Sim. Vou deixar o formulário aberto e espero receber perguntas de vocês, gente, porque só sabendo as dúvidas que a gente vai poder fazer posts mais certeiros para cada dúvida. Olha, também tem um comentário aqui da Mariana, falando que para os interessados também tem até editoração entre as opções. Ainda como habilitação, não. Tem como pesquisa, né? Na parte de estágios, por exemplo, os alunos têm conseguido muitas opções de estágio na área de editoração. Aqui a gente tem esse setor de estágio, que é o estágio remunerado, em que o aluno ele entra no site, ele vê lá as ofertas de estágio e tem aparecido muita possibilidade na área de editoração, sim. Então, você faz letras e você fala, puxa, eu recebi toda a formação, língua, literatura, tradução, mas eu quero ir para a editoração. Isso é possível com o diploma de letras? Sim. Mas você tem que ter essa consciência e ir estudando o que é editoração, que é também uma área bem complexa. E ao longo do caminho aqui, você vai se especializando para trabalhar nessa área, como legendagem, editoração e etc. Então, não tem a disciplina editoração, né? Mas o seu diploma de letras te permite se inserir no mundo do trabalho para trabalhar nessa área. Laura, o pessoal está dizendo que o formulário está pedindo autorização, permissão para responder. Você pode dar uma olhadinha? Enquanto Posso isso, sim. a gente tem um outro comentário aqui falando sobre a opção do intercâmbio, que é muito boa. Você poderia falar um pouquinho mais sobre como acontece o programa de intercâmbio? Posso.
O programa de intercâmbio para vários países, para a Espanha, para a Alemanha, para a França, ele é uma possibilidade que o aluno ele pode se organizar para o intercâmbio. A gente sabe que hoje em dia a questão financeira ela é um impedimento, mas você pode se programar para realizar o intercâmbio. Há um processo seletivo, então o aluno ele se candidata ao intercâmbio quando ele está mais ou menos no terceiro ano. A gente tem um setor aqui que abre uma chamada, você se candidata, escolhe o país onde você quer ir e a universidade em que você quer cursar. E se você tem um bom aproveitamento no seu histórico escolar, a chance de você ser selecionado para esse intercâmbio ela é muito grande. Por isso que nos primeiros anos, estudar bastante, fazer o que você puder agregar ao seu currículo é super importante, porque isso vai fazer uma diferença nesse processo seletivo. Se você é selecionado, a USP ela tem um programa de bolsas para o intercâmbio. De 6 meses, você recebe um valor da USP para comprar a sua passagem. A estadia, normalmente, ela é na universidade, então você paga uma taxa simbólica lá, né? Nada é simbólico, né, gente? Porque é tudo em euro, então é tudo muito caro. Mas existe esse valor desta bolsa que você recebe e você se organiza para isso. Chegando lá, os alunos acabam também tendo alguns bicos que eles podem fazer. Então, é autorizado ao aluno que está em intercâmbio ele ter o que a gente chama no francês os pequenos boulots, pequenos trabalhos. E os alunos se viram muito bem. Tem uma aluna que está lá agora, ela é cozinheira numa casa. E ela faz comida. Então, ela falou, professora, o que eu estou aprendendo de tudo que eu sabia de cozinha, eu gosto de cozinhar, mas o que eu estou aprendendo da língua francesa fazendo esse pequeno trabalho é extraordinário e eu vou trazer isso para a minha vida. O outro trabalha numa pizzaria, a outra cuida de criança pequena, de babysitter. Então, você tem uma maneira de complementar essa bolsa com esses pequenos petit boulot. É um desafio? É um desafio. É uma possibilidade? Com certeza. Então, a gente sempre diz para o aluno, antes de dizer o não, pense na possibilidade e construa esse projeto de intercâmbio. Converse com o professor, converse com outros alunos que já foram, já voltaram, para você ter um pouco mais de informação, antes de dizer não é para mim. Mais alguma pergunta? Temos sim, da professora Gislane. Um abraço, Gislane. Ela está perguntando se é possível um estudante de letras da universidade privada solicitar transferência para continuar o curso na USP. É possível. Na verdade, para letras é mais complicado. Então, a USP tem um edital que ela tem um calendário que ela chama de transferências, que são transferências internas, que você tem aqui dentro de um curso para outro, e você tem transferências externas. Então, tem que entrar no site da Pró-Reitoria de Graduação para ver quando que esses editais eles são lançados. Não é sempre. E tem um outro comentário aqui, professora, também sobre a monitoria. Tem como comentar um pouquinho como ela acontece? Então, tudo que eu chamo de edital aqui são as chamadas que a graduação lança para o conjunto dos estudantes. Então, a palavra edital significa eu lanço uma chamada para monitoria, o professor ele cadastra a disciplina que ele quer o monitor, e os alunos, uma vez que são matriculados aqui na USP, que eles já estão no curso, se eles já realizaram aquela disciplina, se eles já cursaram aquela disciplina, eles podem se candidatar como monitor. Então, por exemplo,
A Laura, que está no Língua Francesa 6, ela pode ser monitora de Língua Francesa 1, 2, 3, 4 e 5, porque ela já cursou essas disciplinas. Então, a hora que tem a chamada, ela vai ver se a disciplina Francês 3, o professor pediu um monitor, e ela pode se candidatar como monitora. Isso vale para a disciplina de literatura, para a disciplina de tradução e etc. O único requisito é que o aluno já tenha cursado a disciplina, porque aí ele vai ser o assistente do professor na disciplina que ele já cursou. Temos uma pergunta aqui também da Mariana, que é: o reingresso em graduação para outra habilitação é melhor do que o ranqueamento, um novo ranqueamento, né? Deve ser. São duas palavras bem diferentes, né? Quando a gente entra na letras, a gente faz aquilo que a Laura chamou de ciclo básico. E aí, no final, você tem o seu histórico escolar e você vai optar pela língua estrangeira ou não. Se você optar pela língua estrangeira, é essa palavrinha ranqueamento. Isso é feito internamente aqui. O reingresso é quando o aluno saiu da USP, ele fez só o bacharelado, por exemplo, e ele quer voltar para a USP para completar o diploma de licenciatura. Aí a gente fala que é reingresso, porque ele está fora e ele volta. É isso, professora. Eu acho que a gente tivemos mais uma pergunta pessoal, por favor, mandem no chat. Mas nosso tempo já está se encerrando, mas a gente gostaria de agradecer muitíssimo a professora Heloísa, a Laura, a Maria Luísa, por essa apresentação que foi muito, muito esclarecedora, tenho certeza, para várias pessoas, e que vai ser compartilhada entre os professores, para os estudantes, e que tenhamos aí cada vez mais estudantes do CEL, da rede de modo geral, mas especialmente do CEL, que se interessem por cursar letras e também se encantem por essa área que é tão maravilhosa e que todos nós somos suspeitos, mas somos apaixonados. Exatamente. Obrigada, viu, Valéria? Obrigada pelas meninas do LEAP. Sigam a gente no LEAP, tá bom? E muito obrigada. Laura, Malu, querem falar uma palavrinha? Não, só que a gente teve algum problema no formulário. A gente teve algum problema, não sei o que está acontecendo, gente, porque eu já liberei o link para qualquer pessoa com o link responder. Mas eu vou ver se eu consigo deixar o formulário. Eu não sei o que está acontecendo. Mas se vocês puderem guardar esse link e responder, tipo, quando der, vai. Ou senão a gente manda para a Valéria um outro link. Você já tem o contato dela e a gente manda. Tá bom? Pode ser também. O mais importante é a gente ter o canal de comunicação. Tá. Tá. Malu, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer pela oportunidade. Também sou muito apaixonada pelo curso, fico muito feliz de poder falar um pouquinho sobre. E é isso, gente. Muitíssimo obrigada. Obrigada a todos que participaram dessa live, todos do chat, que estão mandando mensagem. Marcos, que fala que ama a língua espanhola. O pessoal está agradecendo bastante a orientação. A Mariana também agradecendo ao curso de letras e por expor, né, essas informações. E eu gostaria de agradecer, né, Valéria e eu gostaríamos de agradecer a todos vocês pela participação no dia de hoje e por ser o último encontro que teremos, né, esse ano. Também gostaríamos de deixar aqui votos de um Feliz Natal, um 2025 muito próspero para todos. Para o CEL, um grande e forte abraço para todo mundo que faz parte da equipe do CEL, que a gente sabe que aí é um projeto que envolve muitos braços,